puxar um pouco pro Arraiz aqui, porque também a gente viu muito burburinho. A gente já falou disso em outro podcast, eu queria reforçar aqui. Porque o governo falou muito ano passado que, tipo, a população brasileira não compra dólar, não deve se preocupar com isso. E Sim. aí a minha pergunta é, a gente deve se preocupar com isso? E como a gente Inclusive o dólar deve baixou, se proteger? né? O dólar baixou, né? Essa semana aí. É foda você falar baixou e ainda tá 6 conto, né? Mas, não, mas rompeu a barreira dos 6, foi pra Ok, 5,90, 5,94, acho que foi, né? Chegou até bater 5,89, mas enfim. Não, eu acho que tem uma declaração de algum membro do governo, não vou lembrar exatamente, que falou algo assim, o brasileiro não come dólar. Cara, o brasileiro come dólar, se você for pensar. Tudo que a gente produz em termos de commodity agrícola tem um preço em dólar no mercado internacional. Então, se o dólar sobe, o pãozinho na padaria tá mais caro. A carne no mercado tá mais cara. Tudo que tem algum... Você tem taxa de aluguel, não sei se o aluguel é reajustado pelo IGPM, mas de boa parte da população é. O dólar sobe, o IGPM sobe um absurdo. A gente combustível sobe, né? Transporte de alimentos. Transporte. Também. Então, assim, a cesta de consumo do brasileiro, mesmo que ele receba em reais e gaste em reais, ela é dolarizada, indiretamente. Então, impacta sim. Quando o dólar dispara, a gente vê reflexo da inflação aumentando, que é o impacto justamente nos preços. Foi o que aconteceu em 2020. O ano da pandemia começou, o dólar deu aquela disparada. Quanto que foi lá o IGPM até metade do ano? Mais uns 40% de alta. Imagina o cara que teve que ajustar o aluguel, chegou na hora de ajustar 40% mais caro. Então, impacta sim a tua vida. E como se... Perdão, Gui. Não? Eu falo assim, tem como se proteger... E eu sempre brinco com aquela balança de ativos e passivos. Se a gente está gastando em dólar indiretamente, o dólar sobe, o preço das coisas até mesmo em reais fica mais caro, eu tenho que ter ativo para contrabalancear. Então, tem alguma coisa na tua carteira que vai te propiciar um ganho de poder aquisitivo numa moeda mais forte. E aí, nesse momento, a galera não tá querendo fazer isso, porque o dólar tá caro. Eu falei, meu Deus, eu até queria investir internacionalmente, mas eu vou esperar, porque agora o dólar tá muito caro. E aí, o que eu tenho para dizer, cara, assim, ele nunca tá tão caro que não possa ficar mais. Lá em 2020 mesmo, o dólar tinha acabado de bater a relação de R$4 para cada dólar. E tinha sido o dólar... um absurdo na época. Exato, cara. era o dólar nominal mais alto. E aí eu recebi as perguntas em janeiro, lá antes de aparecer a Covid. Pô, Arraiz, tô querendo esperar, porque R$4 por dólar tá difícil. Pô, se a gente pudesse voltar no tempo, acho que estaria enchendo a mão de dólar a Cara, 4. que loucura, né? Porque quando a gente tava no Covid, passando por isso, a gente achou que tava tudo arruinado. Perfeito. Só que... Nossa, tá tudo mais barato. Tava tudo tão melhor, velho. Não, Tipo assim, o mercado imobiliário tava de graça. Cara, as ações, né? Porque elas derreteram por conta do Covid, tava de graça. O dólar tava baixo, o dólar tava baixo, o euro tava... Cara, os produtos, né? O consumo. A diferença de supermercado mesmo, de você ir comprar coisa, né? E você fala assim, cara, nossa, agora eu tava gastando R$200 em 2020 por semana, agora eu já tô gastando 500. É bem pra um casal. Você café fala, era caralho. R$3 na época. Sim. Não, sabe uma coisa legal que você falou do câmbio? Tem um nome, os economistas dão um nome, eles até têm um indicadorzinho que a galera ela pode ter em mente, que é o que chama pass-through. O que é pass-through? A alta do câmbio que vai se revelar na inflação. Então, esse pass-through, os economistas estimam em mais ou menos 10%. Então, tipo assim, se o câmbio subir 20%, a gente vai ter... Pega 10% disso e joga na inflação. Então, pô, se o câmbio subir 20%, em um ano a gente vai ter um acréscimo de 2% na inflação. Se o câmbio cai 15%, a gente vai ter uma queda no IPCA, depois de 12 meses, de 1,5%. Então, se a gente for pegar no Brasil, quanto que subiu o câmbio aí nos últimos 12 meses? Perto de 20%? 25 perto aí. Meu Deus. 20%. Pega 10% disso, dá 2,5%. Então, é de se esperar que o IPCA em 12 meses suba mais ou menos por aí, 2%. E qual que é a nossa 2,5%, meta cara. pro ano fechado? 3%, assim. Não vamos entregar, não entregamos no ano passado, não vamos entregar esse. Perfeito. Então, e aí cai na credibilidade. Pô, como é que um governo vai perdendo credibilidade? Pô, tu tem uma meta de inflação, cara, você tem que entregar isso. Você não entrega no segundo ano. O terceiro ano, assim, você vai explodir a meta. Você vai entregar um negócio mais que o dobro da tua meta. E no terceiro, porra, talvez muito pior. Como é que você quer ter credibilidade assim? Deixa eu falar, Arraiz, você falou que o negócio assim, não... Pode sempre aumentar, né, o dólar e tal. Já teve algum histórico de um recuo muito forte do dólar? Pô, depois, inclusive, tem a ver com o governo atual. Quando pensar no primeiro mandato do Lula, que ele assume e escreve aquela famosa carta aos brasileiros com uma postura mais moderada, dizendo, eu não vou ser muito radical, eu vou jogar pros dois times, eu vou ajudar o empresariado. A gente pegou anos
de real forte, que é aquilo que a gente se lembra da época dos nossos pais, que pegou o dólar na paridade 1 para 1, mas a gente pegou acho que 2002 até 2005, 2006, por aí, foram anos seguidos do real se fortalecendo frente ao dólar. Mas parece ser, por mais que tenha sido vários anos, algo meio atípico, um acontecimento isolado. Mas tem vários momentos em que o real sim se fortalece. Tendem a não se sustentar por muito tempo. Talvez isso aí foi uma exceção de 4, 5 anos seguidos de real se valorizando, mas desde então você teve também um movimento de dólar muito forte no mundo. Mesmo com taxa de juro baixa nos Estados Unidos, o dólar continuou ganhando força. O Brasil piorou, principalmente no governo Dilma, aí voltou o dólar a se fortalecer intensamente, mas que eu me lembro de cabeça de período relevante que o real ganha, foi ali... É porque se a gente fica nessa espera, né? A gente fica sempre esperando, não, acho que não é o momento, tá muito caro, né? Tá muito caro. Quando você vai ver... Então, tem outro ponto, cara. Nessa época aí, acho que tem duas coisas que o dólar, ele pegou uma janela de valorização relevante. Quando o Lula ia entrar, seria o primeiro governo do PT no Brasil. Benefício da dúvida, né? Você não sabe direito. O que aconteceu naquela época? Pô, tinha uma ala do PT muito radical, que defendia, inclusive, cara, assim, ter que dar o calote na parte da dívida pública, entendeu? Então, quando o Lula ele começou a despontar como provável vitorioso, né, na disputa eleitoral, cara, assim, as coisas já começaram a piorar. Eu não estava no mercado nessa época, mas era um caso muito comum, entre alguns anos depois, de falar que nessa época um Tesouro Selic, que é um dos investimentos mais conservadores do Brasil, chegou a cair 20% em um ano. Bizarro, por quê? Porque o mercado falava, cara, esses caras vão dar calote na dívida pública. Então o dólar ele já subiu na expectativa do cara sumir. Subiu muito. Quando o cara assume, ele traz essa carta falando, calma, pô, não vou dar calote na dívida pública, vou manter o superávit fiscal e entrega o que ele prometeu. Porra, cara, não precisa se preocupar, o cara entregou, não deu calote na dívida pública, manteve o superávit primário, que gastou menos do que arrecada, cara, fez um trabalho excepcional, entendeu? Controlou a inflação e tinha outra coisa que ajudava, né, que é o que a gente chama de termos de troca. As coisas que o Brasil exportava, que é commodity, basicamente, então minério de ferro, grãos e tudo mais, estavam num preço caro pra caramba. Então pensa só que o saco da soja custa $100. Cada saco de soja que o Brasil vende, entra $100 na economia. O cara que vende a soja, o que ele precisa fazer? Pegar os $100, vender e comprar real. Então, quando o saco está lá, né, tem uma oferta de dólar e demanda por real. Se o saco da soja, então o meu câmbio está equilibrado, sai de $100 para 200, a gente está exportando a mesma quantidade de soja, só que agora, por saca de soja, está entrando $200 no Brasil. Então, isso tende a fortalecer a nossa moeda, fazer o dólar cair. E isso ajudou muito o dólar a cair nesse período. E era muito de China também, importando muito. Crescendo pra caramba. Então, e a gente não tem o mesmo cenário hoje. A gente não tem as commodities num preço, cara, que fala o seguinte, caraca, esses chamados termos de troca no Brasil estão, assim, fortalecendo pra caramba o câmbio brasileiro. Então, é muito difícil isso acontecer. Quando que normalmente isso acontece? Cara, quando você tem uma economia como a China, por exemplo, que ela é subdesenvolvida, e ela está num processo de desenvolvimento econômico forte e gasto com muita infraestrutura. Então ela consome muita gente saindo do campo e indo para a cidade. O que esse cara faz? Ele come mais. Então grãos, impactado positivamente. E o cara está construindo estrada, prédio, casa. O que ele demanda? Minério de ferro. E o Brasil, exportava os dois. Hoje a China não cresce nem perto do que ela crescia nessa época. Então, para as commodities serem negociadas num patamar igual, para a gente ter uma força positiva para o nosso câmbio, é muito difícil, entendeu? Você sabia que pequenas decisões que você precisa tomar hoje podem te ajudar muito a virar um milionário no futuro? Olha esse exemplo aqui. O Eduardo e a Mônica são um casal que toma café da manhã todos os dias na padaria. Eles gastam em média R$ 1.500 por mês só com café da manhã. Até o dia em que eles começam a tomar café da manhã em casa, economizando R$1.000 por mês e investindo esse dinheiro. Você sabia que somente essa pequena decisão vai aumentar o patrimônio deles em mais de R$800 mil quando eles se aposentarem? Esse caso do café da manhã do Eduardo e da Mônica, ele é só um exemplo. Eu quero te mostrar que algumas decisões bem simples que você pode tomar hoje vão te deixar muito mais próximo de alcançar um patrimônio milionário lá na frente. Na empresa de planejamento financeiro do Grupo Primo, a gente tem milhares de clientes e para todos eles a gente mostra oportunidades de você poupar mais com saúde, educação, lazer, habitação, alimentação. Os nossos clientes estão aprendendo a economizar mais dinheiro todos os meses. E no longo prazo,
Isso é muito poderoso. Quem poupa todos os meses e investe bem esse dinheiro, uma hora ou outra vai se tornar um milionário. Se você tem dificuldade em se organizar financeiramente, eu quero te convidar para participar da minha Masterclass chamada Pequenas Decisões que vão te gerar milhões. Em 60 minutos, você vai aprender tudo o que precisa fazer para entrar no caminho correto até o seu milhão. E ao final dessa aula, eu vou lançar o do 1000 ao Milhão Private. Esse produto não é só mais o curso de investimentos mais vendido do Brasil. No novo do 1000 ao Milhão, você também vai receber a ajuda de um aplicativo e de um planejador financeiro do Grupo Primo que vão te mostrar como poupar mais. Igual um personal trainer te ajuda na academia. E você também vai receber uma ajuda personalizada de um consultor do Grupo Primo para você montar uma carteira de investimentos sob medida para você. Clica no botão aqui embaixo agora mesmo e eu vejo você na nossa Masterclass.